Este é o terceiro vídeo da série sobre divisão celular. E aí, seus perdidos na vida? Tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo da série sobre divisão celular. Então, se você está chegando agora no canal, volta lá um pouquinho, tá? E assiste os dois primeiros vídeos a respeito do assunto. No primeiro vídeo, eu explico para vocês qual é a função da mitose e da meiose. No segundo vídeo, eu explico para vocês o que é a intérfase, né? Que é o período em que a célula não está se dividindo, porém está se preparando para a divisão. E esse é o terceiro vídeo, onde eu vou explicar as fases da mitose. Bom, gente, esse vídeo talvez seja um pouquinho longo, mas tem que ter paciência, porque é um assunto que exige aí uma certa atenção. E vocês sabem que cai horrores no vestibular, né? Lógico, não é garantia 100% de que vai cair no Enem ou no vestibular desse ano ou do ano que você estiver assistindo esse vídeo. Mas, a chance disso aparecer é muito grande, vocês sabem muito bem disso. Bom, gente, então hoje eu vou explicar para vocês as fases da mitose. Bom, como eu expliquei anteriormente para vocês, só para a gente recapitular, a mitose é o processo de divisão celular em que uma célula-mãe gera duas células filhas idênticas a ela. Por exemplo, uma célula humana tem 46 cromossomos. Quando ela faz mitose, ela vai gerar duas células filhas também com 46 cromossomos, ou seja, geneticamente idênticas. Isso é importante, então, para a regeneração de tecidos, para o crescimento dos pluricelulares e para a multiplicação dos unicelulares. Lembrando que bactéria que faz bipartição ou cisparidade, isso aí não é considerado mitose não, tá, gente? Porque é um pouquinho diferente, tá certo? Bom, então vamos começar? Olha só. Hoje eu vou usar bastante aí a tela do meu computador para explicando para vocês, tá certo? Vou usar bastante imagem, mas de vez em quando eu apareço aqui um pouco para dar uns toques aí para vocês, para a gente recapitular o que foi visto. Bom, galera, vamos lá então. Mitose é chamada de divisão equacional. Por quê? Porque vai gerar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. E ela vai ser importante para a multiplicação dos seres unicelulares e crescimento dos pluricelulares. Lembrando que a bipartição ou cisparidade realizada pelas bactérias, pelos seres que são procariontes, não é considerado mitose. A primeira fase da mitose é a prófase. A gente tem que lembrar então que nessa etapa os cromossomos já estão duplicados, o DNA já está duplicado, tá? Ele se duplicou na fase S da intérfase. Então, o que vai acontecer aqui nessa etapa? Vai ter o aumento do volume do núcleo da célula, a fragmentação da carioteca, a carioteca vai desaparecer e os cromossomos vão ficar dispersos no citoplasma, tá certo? Existem enzimas que vão fazer essa fragmentação da carioteca, tá? Então, existem enzimas que vão lá e vão desfazer, vão dissolver essa carioteca. Vai acontecer a condensação da cromatina, que resulta na formação dos cromossomos. Então, os cromossomos começam a se espiralizar, começam a ficar mais condensados, né? Mais compactados. Isso é importante por quê? Porque esses cromossomos eles vão fazer movimentos dentro da célula. E como o DNA ele é uma fita assim muito delicada, ele tem que estar, esse cromossomo, esse DNA tem que estar condensado, formando o cromossomo, senão pode acontecer a quebra desse DNA, tá? E vai acontecer também a formação das fibras de fuso, que a gente vai ver aí na imagem. Olha só, gente. Então, essa é a prófase, a primeira etapa da mitose. Então, olha só, vendo aqui tudo na imagem, que eu acabei de ler para vocês no slide anterior. Então, você tem aqui a membrana plasmática, essa parte seria o citoplasma, né? Aqui eu tenho a carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo, e aqui dentro eu tenho o DNA. Esse DNA já se duplicou na intérfase, tá? E ele começou a formar os cromossomos na intérfase. Essa formação dos cromossomos, ela vai assim se intensificar durante a prófase. Então aqui o que eu vou ter? Cromossomos duplicados em condensação, ou seja, eles começam a se condensar, o DNA começa a ficar mais compactado, tá ok? Aqui eu tenho o centríolo, olha só, o centríolo já está duplicado e a partir dos centríolos começam a formar as fibras de fuso, que são fibras de proteína que vão se ligar aos cromossomos e vão guiar os cromossomos durante a divisão celular.
Sobre os centríolos, pessoal, tem um vídeo no canal só falando sobre eles, tá? A estrutura, a função, tudo bonitinho. Aí, olha só, aqui a carioteca, ela vai começar a se fragmentar. Então, algumas enzimas são produzidas e começam a fragmentação dessa carioteca. Para quê? Para o DNA ficar disperso, ficar solto, livre, leve e solto aqui no citoplasma da célula, tá? E fazer a movimentação que ele tem que fazer. E o nucleolo, que é uma estrutura que fica no núcleo da célula, formada aí por RNA ribossômico, que é responsável pela formação do é formado por RNA ribossômico e é responsável pela formação dos ribossomos. O nucleolo, ele desaparece durante a prófase. Aí, gente, olha só. Aqui eu tenho uma outra imagem falando sobre o final da prófase, que é a prometáfase. Alguns materiais didáticos já entram com a prometáfase como uma fase da mitose, mas a maioria ainda não. O que seria essa prometáfase? Essa imagem, ela representa aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Você tem aqui, ó, os centríolos duplicados e começa a formar, então, as fibras de fuso que vão se conectar com os cromossomos. Aqui você tem os cromossomos se condensando, né, se compactando, espiralizando, né, e a carioteca fragmentada, né, essa carioteca que está aqui desaparecendo. Esse é o início da prófase, tá aqui, ó, início da prófase. Já nessa imagem, o que eu tenho? A carioteca já se rompeu, né, já se fragmentou totalmente, os cromossomos eles já estão bem condensados, eles já estão ligados aqui com as fibras de fuso, os centríolos migraram para polos opostos da célula e essa célula aqui, ela está quase na metáfase, mas ainda não é metáfase. Então, esse finalzinho da prófase é chamado em alguns materiais didáticos de prometáfase, tá? Fim da prófase, né? Que é chamado aí de prometáfase. Então, já está aparecendo isso, tá, gente? Então, olha só, metáfase. O que vai rolar? Centríolos já estão duplicados, né? Começa a acontecer, então, a formação das fibras do fuso, a carioteca desaparece e os cromossomos vão se compactando, né? Vão se condensando. E também tem o desaparecimento do nucleolo. Esse seria, então, o início da prófase, tá certo? E aqui, quando ainda não é metáfase, mas é finalzinho da prófase, é chamado de prometáfase. Depois da prófase, tem início, então, uma etapa da mitose que recebe o nome de metáfase. Na metáfase, gente, eu quero que vocês lembrem de dois fatores aí que são os principais. Qualquer questão de vestibular que estiver mencionando metáfase, vai citar essas duas coisinhas que eu coloquei aqui para vocês, esses dois detalhes que eu coloquei aqui. Na metáfase, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação, ou seja, na metáfase, os cromossomos estão bem condensados, estão grandes. E quando você olha essa célula no microscópio, você vê super bem os cromossomos. Então, é nessa fase onde ocorre o estudo dos cromossomos, do cariótipo. Quando os médicos precisam analisar os cromossomos de uma pessoa, eles pegam uma amostra de células e procuram uma célula que está na metáfase para poder analisar esses cromossomos, porque é a etapa em que os cromossomos estão maiores, estão mais visíveis. E nessa etapa, os cromossomos também se deslocam e formam a placa equatorial. Eles ficam todos alinhados no centro da célula, formando a placa equatorial ou placa metafásica. Olha só na imagem. Então, eu tenho aqui, olha só, os centríolos, né, que se duplicaram já na intérfase, eles estão em polos opostos da célula, tá ok? Aqui eu tenho o fuso mitótico completamente formado, ó, fibras do fuso mitótico, que são essas fibras de proteína, aqui já completamente formado e conectados com os cromossomos. Vocês estão vendo que essas fibras de fuso estão ligadas com os cromossomos? Aqui nessa célula eu tenho 4 cromossomos. E aqui está escrito cromátides irmãs. Por quê? Porque esses 4 cromossomos que vocês estão vendo aqui alinhados, eles estão duplicados. Então, eu tenho 4 cromossomos duplicados. E cada parte do cromossomo, olha só, é chamado de cromátides irmãs. Então, aqui eu tenho uma cromátide irmã, outra cromátide irmã.
cromate de irmã, 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 cromate de irmã. Ainda bem que não é a célula humana, né, gente? Senão vocês iam me ouvir falando isso daí 46 vezes, né? Ia ser bem legal esse vídeo. Então, olha só. Aqui eu tenho os 4 cromossomos duplicados em cromátides irmãs. Então, eu conto mesmo como 4 cromossomos, tá, gente? Tenha isso em mente. E as cromátides irmãs, elas são geneticamente, elas têm exatamente o mesmo DNA, porque uma é a duplicação da outra, né? Uma é cópia da outra, elas estão duplicadas. O mesmo gene que você tem aqui numa cromátide irmã, você vai ter exatamente o mesmo na outra cromátide irmã, tá ok? Então, geneticamente elas carregam as mesmas informações. Então, eu tenho os 4 cromossomos duplicados aqui, formando, então, a placa equatorial. Olha só, essa placa central é chamada de placa equatorial ou placa metafásica. Essa é a metáfase. A metáfase, então, é o período em que os cromossomos atingem o maior grau de condensação, ou seja, o seu maior tamanho, é utilizado para as análises aí genéticas de cromossomos, tá certo? E é o momento em que formam a placa equatorial. Bom, pessoal, então vocês viram aí as 2 primeiras fases da mitose. A prófase, que é quando a carioteca desaparece e os cromossomos eles vão ficar no citoplasma, tá certo? O nucleolo também desaparece nessa etapa, na prófase. Começa a formar as fibras de fuso, que são fibras de proteína, que vão se ligar com os cromossomos para guiar os cromossomos durante a divisão celular, tá certo? Então, essas fibras, né, de fuso mitótico se formam durante a prófase. Aí depois vocês viram que alguns materiais didáticos já colocam uma etapa aí que é chamada de prometáfase, né? Que seria o finalzinho da prófase. Por quê? Porque daí os cromossomos já estão soltos, né? Já estão dispersos no citoplasma, tá? Eles já estão mais condensados e eles estão começando a formar a placa equatorial. Então, esse é o finalzinho da prófase, que é chamado por alguns materiais de prometáfase. A metáfase tem 2 fatores super importantes que você tem que lembrar, que você tem que saber. A metáfase é quando os cromossomos eles ficam alinhados um embaixo do outro, formando a placa equatorial ou placa metafásica, tá certo? No centro da célula. Os centríolos estão em polos opostos, né? As fibras do fuso mitótico já estão bem ligadinhas aí com os cromossomos. E na metáfase também é a fase da mitose em que os cromossomos atingem o seu maior grau de condensação, ou seja, o seu maior tamanho, né? O tamanho máximo. E aí, quando os médicos eles precisam fazer uma análise de cariótipo, uma análise dos cromossomos, se a pessoa tem o número correto de cromossomos, se eles estão inteiros, enfim, qualquer análise cromossômica vai ser procurada uma célula que está em metáfase, tá? Então, eles procuram uma célula que está nessa etapa de metáfase para poder fazer a análise dos cromossomos, porque é a etapa em que os cromossomos estão mais visíveis. Belezura? Agora eu vou explicar para vocês as 2 últimas etapas da divisão celular, as 2 últimas etapas da mitose. A gente vai ver agora a anáfase e a telófase. A anáfase, gente, é muito simples. É quando as cromátides irmãs se separam, só isso. Como que isso vai acontecer? As fibras de fuso começam a sofrer um encurtamento, elas começam a encurtar e vão separar, né? Cada uma vai puxar uma cromátide irmã para o outro lado. Lembrando que os cromossomos, eles estão duplicados, né? Porque houve uma duplicação do DNA lá na intérfase, então, durante o processo de divisão até a anáfase, os cromossomos estão lá duplicadinhos, assim. Aí, eles estão ligados com as fibras do fuso mitótico, lembra disso, né? Quando essas fibras começam a encurtar, elas vão puxar essas cromátides irmãs para lados opostos. E aí, cada cromátide irmã passa a contar como um cromossomo. Então, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho outro cromossomo. E aí eu fico com 2 cromossomos de cada lado. Na primeira etapa, no comecinho da anáfase, eu conto como um cromossomo, porém duplicado. Separou as cromátides irmãs, 2 cromossomos. Fácil, né? Bom, e depois vem em seguida a telófase, que é a última etapa, onde vai acontecer a citocinese, quando a célula se divide em 2 células. E na telófase, tudo que acontece na telófase é exatamente o contrário do que aconteceu na prófase.
a carioteca se recompõe, tá? Cada célula fica com um centríolo, tá certo? Os cromossomos que estavam condensados começam a se descondensar, começam a voltar na forma de cromatina, tá? Perdeu o formatinho de cromossomo, tá certo? E aí vai acontecer a divisão final. Vamos ver na imagem como é isso? A anáfase, então, é a etapa onde vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Então, dá uma olhadinha, eu vou voltar aqui um pouquinho na metáfase. Opa, achei. Aqui você tem, olha só, 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados, tá ok? Cada um deles formado por 2 cromátides irmãs. Na anáfase, o que vai acontecer? Olha só, as fibras do fuso começam a encurtar. Então, eu tenho aqui encurtamento das fibras unidas aos cromossomos e a separação dessas cromátides irmãs. Só que aí eu vou contar como 1, 2, 3, 4 cromossomos desse lado e 1, 2, 3, 4 cromossomos do outro lado. A diferença é que agora eles não estão mais duplicados, mas cada um deles vai contar como um cromossomo. Então imagina só o seguinte, imagina se fosse uma célula humana aqui. Eu teria aqui, olha só, formando a placa equatorial, 46 cromossomos e não 4, né? Então, eu teria 46 cromossomos duplicados. Quando acontecesse a anáfase, eu teria 46 cromátides irmãs de um lado, que passam a se chamar cromossomos, e 46 cromátides irmãs que passam a se chamar cromossomos do outro lado, tá? Migrando para polos opostos da célula. Então, a anáfase nada mais é do que a separação das cromátides irmãs. Como? Pelo encurtamento aqui, ó, das fibras do fuso mitótico. Então, a anáfase, ela se caracteriza por ser duplicação dos centrômeros. O que é o centrômero? O centrômero, pessoal, é essa partezinha central aqui, ó, do cromossomo. Muita gente acha que o centrômero, ele se rompe na hora da divisão, tá? Das cromátides irmãs. Mas não, ele se duplica. E cada cromátide leva o seu próprio centrômero para o polo oposto da célula. Então, duplicação dos centrômeros, separação das cromátides irmãs e cada uma delas passa a ser um cromossomo. As fibras cromossômicas, né, as fibras do fuso mitótico, encolhem, puxando os cromossomos para os polos opostos da célula, como você pode ver aqui nessa imagem, tá certo? Bom, vamos agora então para a última etapa da mitose, que é a telófase. A telófase é o contrário da prófase. Então, tudo que aconteceu na prófase vai desacontecer. Eu não sei se existe essa palavra desacontecer, mas eu vou usá-la. Então, tudo vai desacontecer na telófase. Então, aqui eu tenho, olha só, descondensação da cromatina. Ou seja, o cromossomo ele começa a se desfazer, né, formando aquela cromatina mais esticadinha. Então, você não vai mais ter aquela cromatina condensada formando o cromossomo. Você vai ter aquela cromatina que fica no núcleo da célula, que não caracteriza cromossomo, tá? Aquele DNA que fica no núcleo da célula. A carioteca se reconstitui, então ela vai se formar novamente, tá certo? E vai acontecer a citocinese ou cariocinese. Essa é uma dúvida muito comum entre os alunos, né? O que é a citocinese e o que é a cariocinese? É a mesma coisa? Não exatamente. A citocinese é a divisão da célula em 2 novas células. E a cariocinese, ela acontece por consequência. Como a célula se divide em 2 novas células, por consequência, você vai ter a formação de 2 novos núcleos. Então, a cariocinese é a formação dos 2 novos núcleos, tá certo? Então, mas a gente costuma falar que na telófase acontece a citocinese, a divisão aí formando 2 células, tá? Mas eu coloquei cariocinese aqui para você saber que existe também esse termo e ele é a divisão dos núcleos no final do processo. Vamos ver a carinha então aqui da telófase. Gente, existe diferença de telófase entre célula animal e célula vegetal. Então vamos ver primeiro como que é na célula animal. Na célula animal, a telófase é chamada de centrípeta, tá? Então vocês vão ver por quê. Olha só, então aqui o que vai acontecer?
vocês viram que daí na anáfase cada cromatida de irmã foi para um polo oposto da célula, né? E aí cada célula ficou com um centríolo, olha só, um centríolo para cá, um centríolo para cá. E aí vieram, né, os cromossomos de um lado, os cromossomos de outro. A carioteca começa a se reconstituir, tá certo? Os cromossomos que estavam bem condensados começam a descondensar, formando aqui a cromatina. Os nucleolos reaparecem, cada um aqui num núcleo, tá ok? E vai começar a acontecer, então, olha só, a citocinese, ou seja, é um estrangulamento, tá? Que vai acontecer e dividir a célula em duas novas células. Então, olha só, as fibras de proteína começam a se enrolar aqui em volta e vão apertando, apertando, apertando até estrangular e formar as duas novas células, tá certo? Ela é chamada de centrípeta porque acontece de fora para dentro. Essa é a telófase. E aí você tem aqui, ó, duas células filhas idênticas à célula mãe. Se fosse uma célula humana que estivesse sofrendo mitose aqui, você teria duas células filhas com 46 cromossomos. Na telófase da célula vegetal, a gente tem uma pequena diferença aí. A telófase da célula vegetal é chamada de centrífuga. Lembra? Centrífuga, fuga do meio, ou seja, do meio para fora. Então, olha só, rolou lá a divisão, aqui a carioteca está se reconstituindo, né? Os cromossomos estão desespiralizando, está formando a cromatina de novo, né? Está descondensando. E aqui no meio começam a aparecer vesículas que vão formar, olha só, uma placa de divisão e vão dividir essa célula em duas. Então, olha só, começa a aparecer uma estrutura que recebe o nome de fragmoplasto e começa a dividir essa célula de dentro para fora. Olha só, aqui é o fragmoplasto e aí ele vai crescendo e a hora que ele divide totalmente a célula em duas, essa estrutura aqui vai formar, né, uma placa dividindo, que é a lamela média, que divide aí, separa uma célula da outra, que são as duas novas células recém-formadas. Tem aqui o mesmo esquema aqui, olha só, começa a formar essa estrutura, olha só, de dentro para fora, então é chamado de centrífuga e divide a célula em duas. Essa é a telófase da célula vegetal. Aqui, pessoal, para a gente finalizar todo o processo, olha só, que eu tenho um esquema, né, todo da mitose. E assim, gente, as questões de vestibular, geralmente elas pedem para você ou indicar, né, o que fase é, tipo, eles te dão uma imagem, né, por exemplo, eles dariam essa imagem aqui, ó, e aí você vê que tá formando a placa equatorial, você já mata que é metáfase. Aqui, ó, você tá vendo que tá, né, separando as cromatídeas irmãs, você já mata que é a anáfase. Então, eles pedem muito para você identificar que fase está acontecendo e para você diferenciar a mitose de meiose, mas depois eu vou falar sobre isso. Então, olha só, você tem a intérfase, que é o período em que a célula não está se dividindo, porém ela está crescendo, está duplicando o DNA, né? Tem vídeo sobre isso. E aí eu tenho lá a prófase, que você tem a carioteca fragmentada, os centríolos já duplicados e começa a formar a placa equatorial. Os cromossomos também começam a condensar, né? A cromatina, perdão, começa a condensar e formar os cromossomos. Aqui eu tenho a prometáfase, né? Que é o final da prófase, que já está formado o fuso mitótico, você não tem mais a carioteca, tá? Nem nucleolo, porém ainda não formou a placa equatorial. Os cromossomos eles estão assim, sendo encaminhados para a formação da placa equatorial da metáfase. Aqui eu tenho a metáfase, a placa equatorial formada e o período em que os cromossomos estão maiores, tá certo? Que é utilizado aí para análise dos cariótipos, né? Depois a anáfase, que encurtam as fibras do fuso mitótico e puxam as cromatídeas irmãs para polos opostos da célula, né? Ficando aí cada uma com os seus centríolos. O final da anáfase, né, já tá bem separado. E aqui eu tenho a telófase. Então, na telófase, o fuso mitótico começa a desaparecer, cada célula fica com um centríolo, né, com um parzinho de centríolos. A carioteca se reconstitui e as fibras de proteína elas vão se enrolando aqui no centro, né? E vão estrangulando essa célula até dividi-la em duas novas células, que são células filhas.
Aqui tem uma imagem que eu gosto bastante, que é uma imagem de microscopia eletrônica, tá? Que eu mesma preparei para vocês. Mentira, gente, não preparei não. Eu não sou muito habilidosa com microscópio. Nunca fui. Mas enfim. Então aqui eu tenho uma foto de microscopia eletrônica. Essa estrutura em azul que vocês estão vendo aqui é o DNA, tá certo? Todo o DNA. Aqui esse monte parece uns pelos vermelhos aqui, são as proteínas que vão formar o fuso mitótico, tá? Aqui eu tenho a prófase, é a primeira etapa. A carioteca está desaparecendo, os cromossomos estão se formando e o fuso mitótico começa a se formar. Na etapa 2, vocês reparem que, ó, os cromossomos eles estão formando aqui a placa equatorial. É bem diferente do esquema que a gente está vendo, né? Eu tô mostrando isso aqui só para vocês verem como que é na microscopia, tá, gente? Então aqui, ó, eu já sei que é a metáfase porque eles estão formando a placa equatorial. Aqui na imagem 3, eu tenho que, ó, separação, gente, olha, anáfase. Então veio metade das cromátides irmãs para um lado, metade das cromátides irmãs para o outro. Quando separam as cromátides irmãs, aí daí não é mais cromossomo duplicado, né? Um cromossomo simples. Então eu tenho aqui, ó, metade dos cromossomos de um lado, metade do outro, tá? E essas linhas aqui em vermelho, né, são as fibras do fuso mitótico. E aqui, por final, eu tenho a telófase, né? Aqui em azul clarinho tá o DNA, né, que tá descondensando, né, tá voltando para o formato de cromatina. Aqui você vê que vai ter, né, uma divisão, né, a separação aqui das duas células, tá certo? E a carioteca vai se reconstituir. Bom, pessoal, vocês viram então as fases da mitose, né? Aí, por último, eu mostrei para vocês a anáfase, separação das cromátides irmãs, e a telófase, que acontece a citocinese e a separação das duas células. A carioteca se reconstitui, né, desaparece as fibras do fuso mitótico, e aí cada célula fica com o seu número de cromossomos iguais ao da célula-mãe. Muito bem, tem um pequeno detalhe aí que vocês precisam saber. Eu falei no começo do vídeo que a bipartição ou cisparidade que acontece nos unicelulares do reino Monera não pode ser chamada de mitose. Por quê? Porque vocês viram que teve a formação das fibras de fuso, separação de cromátides irmãs e tudo mais. Isso não ocorre na célula do reino Monera. Por quê? Porque na bipartição ou cisparidade acontece simplesmente a duplicação do DNA. Não vai ter condensação de cromossomo, formação de placa equatorial, não vai ter nada disso, não vai ter a formação de fuso mitótico, é só duplicação de DNA, um processo bem simples, tá certo? Por isso que você não pode falar que bactéria se reproduz por mitose, tá, gente? Porque esse erro é bem comum, que eu vejo bastante aí. Outra coisa, gente, é a diferença da mitose da célula vegetal para a célula animal. Na célula animal, você tem a formação das fibras de fuso, e você tem a formação daquelas fibrazinhas que ficam em volta dos centríolos, que são chamadas de fibras do áster. Não tem centríolo nas células vegetais, tá? E aí o que vai acontecer? Em alguns grupos, né, de células vegetais, como não tem essa formação dessas fibras de áster, é chamada de mitose anastral, porque não vai ter a formação dessas fibras de áster, tá certo? As fibras de fuso que se ligam com os cromossomos vão aparecer sim na célula vegetal, vão se ligar com os cromossomos e vão separar a cromatide irmã, fazer tudo igual na célula animal. Mas não tem aquela formação de fibras de áster, tá? Por isso, então, a mitose de célula vegetal é chamada de anastral. E tem a diferença, então, também na citocinese, que na célula animal as fibras de proteína vão se enrolando, como se fosse, né, se enrolando na célula animal, estrangulando e separa em duas, tá? E é chamada de divisão centrípeta. E na célula vegetal acontece assim a formação de um fragmento mesmo de parede celular entre as duas novas células que estão se formando. Aquele fragmento vai crescendo e separa aquelas duas células de dentro para fora. E aí é chamado de centrífuga, tá? Eu coloquei no finalzinho para vocês, né, uma foto de microscopia eletrônica, que é bem bacana. E assim, gente, quanto a questões de vestibular, eu acredito que o que vocês viram aqui nesse vídeo consegue cobrir aí as exigências de vestibular, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos, depois que eu gravar o vídeo da meiose, eu vou gravar um vídeo para vocês resolvendo algumas questões de vestibular de mitose e meiose para vocês verem como é tranquilo. É só uma questão aí de você sentar, estudar, se dedicar um pouquinho, tá certo, gente? Bom, eu vou ficando por aqui.
até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, tá certo? Deixa seus comentários. Um grande abraço para vocês e até mais!